Bem-vindo ao tutorial de Kohana, iniciando em Kohana. Nesse tutorial, nós vamos aprender os seguintes tópicos: estrutura MVC, configurando Kohana, Hello World com Kohana, Controller e View, Model View Controller, módulo ORM, Array, condicionais if-else, entre outras coisas, ok? Primeiramente, o Kohana ele é baseado na estrutura padronizada, famosa, Model View Controller. O que é essa estrutura? Peguei uma imagem aqui, sei que já existem várias dessas imagens na internet, mas é mais para ilustrar para quem nunca ouviu falar. O Model View Controller é uma forma organizada, um padrão já estabelecido de você gerenciar a sua aplicação na web. Funciona da seguinte forma: você tem o browser que faz as requests para o server, que é você entrando no browser e entrando no Google, por exemplo. Quando você digita lá uma request no site, ele vai mandar essa informação para o servidor vai mandar essa informação para index do Kohana, o Kohana vai passar para as rotas dele, ou seja, vai definir que rota que é, para quem que serve, e ele vai despachar para o controller. Enfim, ele vai ver para quem que é essa página, ou seja, que página que é definido dentro das rotas, manda para o controller, e o controller é o responsável por pegar a informação no model, que é o banco de dados, ou seja, se você está entrando no perfil de algum usuário no Google+, então o controller vai mandar essa informação, ó, é esse usuário. Aí o model vai pesquisar o que o usuário quer, vai retornar as informações para o controller vai fazer toda a parte logística, ou seja, se tem algumas condicionais, algumas coisas que ele tem que fazer, tem que checar algumas informações, ele vai fazer toda essa listagem de checks e vai mandar para a view. A View vai coletar essas informações, vai produzir o HTML disso tudo, vai devolver para o controller, que vai devolver para a web, que vai aparecer o site na sua telinha. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes, mas para você ter uma visão geral, o controller é o cara responsável pela lógica da coisa. É ele que vai coletar os dados no model, ele que vai passar os dados. Pensa que você tem a sua div lá, você tem o seu template, cheio de div, cheio de coisa, e aonde que você costuma fazer, enfim, as carries para o seu banco de dados? Se você não usa o padrão, geralmente você faz dentro da sua própria view. Enfim, aqui é diferente, você não vai fazer dentro da sua view, você já tem um controller para fazer as chamadas para o model, ou seja, as carries, o que vai coletar esses dados. É basicamente assim que funciona. Conforme vai passando o tutorial, você vai entender como funciona e depois vai ser bem melhor, acredito. Enfim, uma vez que você entendeu, você pode pesquisar na internet também, tem vários sites. Antes de tudo, é legal você entrar no Kohana Framework.org e fazer o download do Kohana. Estamos na versão 3.2, que é a versão que eu estou usando. Você faz o download, descompacta, depois você entra no planet.kohanabrasil.com.br, que é uma comunidade brasileira de quem desenvolve Kohana. Nesse site você vai ter várias notícias, dentro dela você pesquisa ali a notícia Kohana, inicialização do framework. Eu não vou ficar perdendo tempo te falando o que você tem que fazer para instalar, mas aqui você vai ter uma ideia completa exatamente do que cada pasta serve. Eu vou levar mais para o lado prático da coisa, o tutorial, ok? Então aqui você entra, você vai ver como é que instala, como é que funciona os modos rewrites no HTSS e você vai ter uma ideia melhor de como funciona as divisões de arquivos e pastas dentro do Kohana, tá? Então você entra lá, dá uma olhada. Depois que você entrou, olhou, eu vou para o script. Aqui é a forma como aparece os meus arquivos quando eu descompacto o zip. Então, o primeiro passo a fazer, se você leu lá, é mexer no HTC Access. Então, como ele é apenas um ponto, eu vou renomear ele, vou tirar esse example e vou salvar no ponto. Ok, aí você tem algumas opções que você pode ler lá no fórum onde passei.
Se, por exemplo, se a sua aplicação não estiver na raiz, que aqui no meu caso está na minha raiz public, é o meu server, então está na raiz. Se tivesse uma outra pasta aqui dentro, se eu colocasse, eu teria que avaliar, colocar o nome da pasta aqui, configurar certinho, e depois a gente vai configurar lá dentro do Kohana. Se não tiver na raiz, beleza, vamos embora. Depois você pode ler lá no tutorial para que serve cada coisa aqui. Uma vez configurado, você tem que chamar a pasta o arquivo install para configurar, ver se você tem um servidor que está rodando legal, se ele tem PHP, enfim, que roda legal. Enfim, você tem que ver todas essas configurações também. No caso, eu uso o LAMP, que aqui no Mac é MAMP. Então aqui ele tem um Apache Server e um MySQL Server rodando. Então eu vou chamar o arquivo install. Install. Aqui. Legal. Pronto, ele já verificou, PHP tá ok, 5.3.2. Já verificou todas as chaves. O seu ambiente passou-nos todos os requisitos. Remova ou renomeie o arquivo install.php. Ok, então é para a gente remover o arquivo install.php. Então eu vou renomear ele aqui. Beleza. Agora a gente vai direto para o que interessa. Vamos entrar, uma vez que você fez isso, você já tirou, você apaga e entra no site na raiz. Opa, você tem o Hello World. Ok, o Hello World, o que ele significa? Significa que está funcionando o teu sistema, ok? Então se você chegou até aqui, beleza, dá para a gente prosseguir. Agora vamos entender um pouco mais de como funciona, né, até ele chegar aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que ver como é que ele chegou até ali. Por que ele chegou no Hello World? Onde que está esse Hello World? Nas pastas, se você leu lá antes de configurar o seu Kohana, você deve ter visto que toda a sua aplicação ela sempre vai ficar na pasta Application. E, enfim, dentro dessa pasta você vai colocar todas as suas configurações, todos os seus arquivos, a sua view, o arquivo de model, o seu controller. E a pasta módulos e system, geralmente você não mexe nela. Tenta evitar, ao menos que você saiba o que você está fazendo, ao menos que você quer implementar alguma coisa no Kohana, ou enfim, implementar alguma classe, fazer alguma coisa do gênero. Senão, fica só nessa pasta mesmo. Quando a gente abre aqui, a gente tem o Bootstrap. O Bootstrap ele é um arquivo de configuração geral do sistema. Nele a gente configura, enfim, a time zone e a linguagem usada e outras coisas. Não vou passar, enfim, falando o que é cada coisa, mas tem algumas coisas básicas que você tem que entender. Por exemplo, o base URL. Se você alterou a sua base, enfim, se não está na raiz, a aplicação você deve colocar a mesmo valor que você colocou, ou seja, a mesma pasta que você colocou no seu HTCSS, você tem que colocar aqui na base URL, ok? Senão vai dar zica. E a gente tem os módulos. O módulo, ele é o que vai auxiliar a gente na hora do desenvolvimento. Então, assim, é ele que vai fazer a gente, enfim, criar conexão com o banco de dados, ele que vai auxiliar a gente nas relações de relacionamento dos objetos que a gente for capturar do banco. Então, o que eu vou usar, na verdade, aqui é o database e o ORM. Esses dois são mais usados. Mas, geralmente, você acaba usando imagem, que é para você trabalhar com imagem, fazer manipulação, você dá um resize numa imagem, um crop, você pode usar tudo através desse módulo auth, que é para você fazer uma autenticação básica, enfim, e outras coisas bacanas aqui. Então você elimina essas duas linhas, deixa de comentar a linha database e o ORM que a gente vai acabar utilizando. E você tem a rota. Ok. É aqui onde o Kohana chega para fazer aquele direcionamento que a gente viu. Ó. Lembra? A gente tem aqui, ó, o browser chama o web server. O que é esse web server aqui? Ele vai chamar o arquivo index, que é esse arquivo aqui, ó. Ok? O arquivo index ele é responsável por
passar todas as requests, enfim, tudo que ele capturou para dentro do sistema. Voltando para a foto, enfim, passou, aí ele chama routes. Essa routes é exatamente aqui que configura, então ele vai passar request, ou seja, tudo que está depois da barra ali, ou seja, a página que você está querendo acessar, ele vai passar aqui. E existe um padrão para isso, a gente padroniza para você poder passar. E é legal esse padrão porque ele entra na questão da URL amigável, né? Que é, o Google fica muito mais fácil a indexação dos motores de busca, enfim, todas essas questões. Então, se você se perguntava como é que faz para ter uma URL amigável, agora você sabe que o Kohana funciona da seguinte forma. Tudo que eu digitar aqui, por exemplo, www.meusite.com.br barra, começa a valer o controller. Então, se eu colocar aqui alguma coisa, vai chamar o controller. Se eu colocar alguma coisa que vai chamar uma action, que seria uma subdivisão do controller. E os parâmetros, ID, ID2, ID3. Aqui eu coloco, basta eu configurar aqui na minha rota. No meu caso, minha rota está falando até no máximo um ID. Então, essa é a estrutura. Tá, mas e se eu não digitar nada? Então, tem um padrão, que são default. Padrão o quê? Chama o controller welcome, a index, chama a action index. Então, aqui no caso, como a gente entra no nosso servidor, está chamando o controller welcome, a action index. Tá? O que é esses arquivos? A gente vai ver agora. Dentro da pasta application, a gente tem algumas pastas bacanas aqui. Configuração, que não tem nada aqui dentro ainda. Logs, que você pode salvar os logs que você está realizando de erro. As views, o bootstrap, mas é em classes que eu quero ir. Aqui em Class a gente tem duas pastas, Controller e Model. Controller é onde que ele está chamando, que vai capturar essas informações, enfim, do Model e passar para View. Então vamos abrir o Controller Welcome. Essa aqui é a estrutura do Controller Welcome. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Ele tem alguns padrões que você tem que seguir. Ok? Você tem essa primeira linha aqui que começa, que é uma linha que ela é uma linha de segurança do sistema, faz que qualquer pessoa que tentar acessar esse arquivo, por exemplo, //meusite.com.br /application /classes /controller /welcome.php, se alguém digitar isso, essa linha ela vai dar esse acesso negado, no direct script access, porque ela é usada apenas pelo Kohana. Ou seja, é uma forma de a gente garantir que ninguém vai ficar acessando o arquivo diretamente no nosso sistema. Qual que é o padrão? O padrão começa por class. A class abre controller, underline, o nome do seu controller. A primeira letra tem que ser maiúsculo. E depois você estende para controller. Ok. Quando você estende para controller, esse controller, se eu puxar aqui, vai escanear o arquivo, ele vai ver que é um abstract. É uma, enfim, é uma função, digamos assim, uma classe padrão do Kohana, ok? Para funcionar as coisas. Então você, a princípio, você não mexe nele. A action index. Pensa que as actions dentro do controller é tipo uma subdivisão do conteúdo que você está querendo fazer. Então, tá. Então você entendeu aqui que ele puxou o welcome, puxou o action e executou essa linha de comando. Como o Kohana ele é um script baseado em orientado a objetos, então se você não tem conhecimento, vai atrás sobre tutoriais baseado em orientação a objeto. Então aqui ele está puxando this response, que está pegando toda o que ele está realmente puxando aqui e está respondendo no body hello world, que é o que a gente vê aqui. Hello world. Por exemplo, se eu digitar qualquer coisa depois da barra, ele vai me dar um erro. O que ele está falando? The request URL was not found on this server. Ok, ele está falando que a URL que eu solicitei, ela não foi encontrada no servidor. Com certeza, não existe nenhum controller com esse nome. Não existe nenhum controller com teste também. Mas existe o controller com welcome, que aí ele aparece. Existe o controller, agora será que existe a action test? Pô, não existe a action test. Então o que ele está falando? Está falando
que não foi encontrada dentro de welcome a action index. Então assim, você vê que esse padrão ele tem que ser seguido mesmo. Agora, ele realmente existe o controller welcome e existe a action index. É assim que funciona. Ok? Então o que você acabou de ver? Você viu a estrutura MVC funcionando no Corana. Você acabou de configurar o Corana. Você viu como é que está puxando o Hello World. E agora vamos ver outros tópicos, como trabalhar entre o controller e a view. Vamos ver como é que funciona a questão de passagem dos dados do módulo para a view e do controller. E vamos trabalhar com o módulo ORM para as bases de dados, ok? Então vamos lá. Bom, aqui a gente precisa criar primeiro de tudo uma view mesmo, né? Um arquivo que vai ser o nosso content, que vai ter as nossas divs, que vai ter, enfim, o nosso CSS. E na verdade essa era a minha maior dúvida quando eu comecei a estudar mais sobre frameworks. Então, espero que você entenda. Qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail. Primeiro de tudo que a gente vai fazer é criar um novo arquivo. Vou salvar esse novo arquivo dentro da minha pasta views, application view. Vou chamar de template welcome.php, sempre PHP. Tá. Assim como eu quero proteger todos os meus dados, de ninguém ficar tentando entrar em cada página diretamente, eu vou copiar a mesma linha e vou colocar na minha view. Assim eu sei que ninguém vai entrar diretamente nessa página para ficar fazendo festa. Ok? Vou adicionar algumas linhas aqui. Agora sim eu posso botar minha div, meu CSS, posso fazer toda a minha configuração aqui. Aí vou colocar aula 1, vídeo, 2 pontos. Legal, pronto. Criei a minha view, legal, atualizar, beleza, não acontece nada. Lógico que não acontece nada. Não acontece nada porque a gente tem que linkar os dois, correto? Eu preciso falar para o sistema que o controller welcome ele está direcionado, exatamente linkado com a template welcome. Ou seja, está linkado com a minha view template welcome. Então, existe uma forma mais fácil de fazer isso, que é estendendo o meu controller welcome para uma classe que já tem no Corana, que é template. Ou seja, eu vou estender o meu controller welcome para controller template. Quando eu faço isso, eu estou falando para o Corana, ó, o controller welcome ele tem um template, tá? Então qualquer action que eu criar, se eu criar mais uma action aqui, enfim, se eu criar mais uma action e ela entrar, alguém chamar ela, eu quero que vá para esse template base. É como se fosse o content, se eu fizesse aqui um fundo e tal, uma de fundo e botasse no meio os conteúdos, eu só vou mudando o conteúdo, mas o rodapé, o topo é o mesmo. É uma forma fácil, rápida, prática de você construir um layout, entendeu? Tá, primeiro eu tenho que passar o Corana quem é o meu template. Dentro da variável template, que é uma variável que não muda, é uma variável que o Corana usa, ou seja, tem que ser essa variável, você vai nomear o nome do template. Então eu vou chamar aqui template welcome. Não preciso escrever .php, ok? Apenas exatamente o nome igual. Template welcome. Aí eu vou apagar isso daqui, porque depois a gente vai fazer outra coisa aqui. Salvei. Então tá, agora se eu chamar o meu controller welcome, independente da action, ele vai executar, enfim, ele vai imprimir na tela o meu template welcome que eu criei, porque eu estendi aqui a controller template. Então, quando eu faço dessa forma, se eu atualizo minha página, opa, beleza. Aula 1, vídeo, 2 pontos. Então tá, agora vem a dúvida, né? Beleza, agora eu quero começar a trabalhar mesmo, botar algumas funções aqui dentro, passar o nome do vídeo, o tópico, por exemplo, que vídeo que é. Queria passar um tópico, uma variável, ótimo.
Vou passar uma variável, então. Vou chamar ela de tópico, ok? Salvei, pronto. Agora aula 1, 2 pontos, tópico. Beleza. Mas só tem um probleminha. No PHP, se eu posso botar aqui, na verdade não está setada essa variável, correto? Então, eu preciso setar. Só que como é que eu vou passar uma informação daqui para cá? É super simples. Então, primeiro eu boto a variável aqui. Se eu chamar aqui, a página você vai ver que apresenta um erro, né? Undefined variable, tópico, ou seja, variável indefinida, tópico. Então, vamos voltar, vamos definir ela. Onde que eu vou definir? Eu não vou definir aqui dentro. Lembra, se a gente voltar aqui na nossa tela, você vai ver que o controller, ele está mandando nada para view, porque a gente não tem nada mandando. Ó. O que a gente fez? A gente solicitou a rota passou certo, ou seja, o welcome que a gente solicitou, ou porque foi para o padrão. Chegou no controller, o controller não teve nada para mandar para o model, então esquece o model. Não teve, e não teve nada para mandar para view também. Ele simplesmente solicitou, porque esse template solicitou essa view. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma variável para view retornar o template junto com a variável e voltar para o browser. Como que a gente vai fazer isso? Bom, orientado a objeto, a gente tem que seguir esse padrão. This template, ou seja, a gente coloca this, essa classe, que vai passar para o template, que vai passar para a nossa variável tópico. Você não precisa colocar cifrão nada, porque, enfim, já estamos aqui dentro. Então tá, minha variável é tópico, eu vou passar para o meu template, que é esse template, ok? Dentro do tópico, o que eu vou passar? Vou passar lá o nome da aula, iniciando em Corana. Agora, quando eu vou lá para minha view aqui para o meu browser, eu vejo, opa, pô, agora beleza. Agora você viu que puxou a aula 1, vídeo, iniciando em Corana. E aqui eu passei como? Passei da seguinte forma, passei aqui dentro. Então, recapitulando, só para você entender o que aconteceu. Ok? Eu tenho o browser fez uma requisição para a web, para o servidor foi no meu Bootstrap, leu a rota e identificou que existe um controller do jeito que eu pedi e existe uma action do jeito que eu pedi, da primeira vez que a gente fez. Ou ele identificou que não teve nada aqui, então ele passa para o default. Se não existe nada depois da barra, depois do meu site aqui, ele passa para o default. O default, ele chamou o controller welcome e action index. Chegando aqui, o que o meu controller fez? O meu controller, ele não chamou o model, não teve nada com o model, ele pegou e passou uma variável tópico para view. Pá, mandou para view. Tá aqui. Mandou para view. A view pegou essa variável tópico. A view pegou essa variável tópico, trabalhou, enfim, implantou aqui dentro o que o controller passou, pá, e mandou de novo. Ok? E foi passando e já mandou de novo para o servidor, e o servidor respondeu para o browser o valor final. Ok? É assim que funciona. Então tá, aí se você quiser criar outros index, por exemplo, você pode criar outras actions. Se eu criar uma segunda action aqui, eu vou mudar action test. Iniciando em Corana, vou mudar aqui na action test. Agora você consegue ver a magnitude do sistema, como é uma delícia trabalhar com ele, porque pô, você não precisa configurar mais nada, entendeu? Se eu botar aqui welcome test, pronto, já mudei, entendeu? Iniciando em Corana na action test. Ou seja, eu já chamei minha outra página, se eu quiser voltar para index, eu puxo para cá, ou eu simplesmente não puxo nada, só dou o controller, porque automaticamente ele vai voltar para default e vai chamar index, ou se eu chamo nada, ele chama o meu normal. Agora, só para a gente brincar um pouquinho, para realmente entender isso na cabeça. Se eu voltar para o meu Bootstrap e falar que a minha action padrão é a teste, salvei. Bom, então o Bootstrap, quando eu entrar normal no meu site, ele já vai entrar na action, teste.
entendeu? Ah, mas se eu quero voltar para index, então agora eu vou ter que chamar, ser obrigado a chamar index. Ah, se eu entrar só controller, então ele vai, o padrão agora é teste, não é mais index, entendeu? Se você entrar agora apenas welcome, o padrão agora é teste, então ele vai entrar só no teste. Ok? Tá, agora você pode entender um pouco mais de como funciona e o motivo de você usar um framework para suas aplicações. Porque você vai fazer um site, você vai fazer um portal, não sei, fica muito mais fácil você trabalhar com a informação. Depois que eu tenho o meu template todo setado, enfim, eu já faço o meu topo aqui, entendeu? Posso, enfim, colocar aqui topo, faço um style massa nele, que é background, color, color, faz um topo legal aqui. Colocar uns 60 pixels. Vou colocar uns 30 aqui. Margem também, né? Margem bora. 20 pixels. Legal. Por exemplo, agora colocar topo, rodapé. Posso chamar isso daqui agora de content, você vai entender. Eu vou apagar a aula 1 e vou mudar para content. Agora aqui está todo o meu conteúdo. Tá aqui, margem. Vou mexer na minha action, porque eu mudei para content aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma index padrão para esse controller. Ok? Então, aqui na verdade eu botei uma div. Você tem algumas configurações nela para ficar bonitinha, aqui como se fosse o topo e aqui o rodapé, e no meio é a minha conta, todo o conteúdo. Então assim, sempre que eu entrar no controller, sempre vai ter a mesma cara, eu só preciso mudar o conteúdo, não preciso ficar copiando tudo de novo o meu conteúdo, entendeu? Então eu tenho o topo, tenho o rodapé e eu só mudo a minha content. Ou seja, não tem porquê de acho eu ficar alterando de novo o meu topo. E se você quiser mudar uma logo do teu topo, mudar o rodapé apenas, você vai ter que mexer em todas as santas páginas que você criou? Não, bicho. Tu pega e só mexe numa página só, que você só muda o content. Ok, no próximo vídeo a gente vai estudar como botar um template dentro do content. Ou seja, beleza, cara, mas eu quero botar um template dentro do content. Então a gente vai estudar como passar variáveis dentro do template para botar outro template aqui dentro. Ou seja, para a gente trabalhar de uma melhor forma e vamos trabalhar principalmente com o ORM. Ou seja, como capturar esses dados no model e vamos trabalhar com o model também. Então no próximo vídeo você vai ver como pegar os dados do model aqui dentro do controller mesmo e passar esses dados tudo para o nosso template. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode encaminhar para esse e-mail qualquer dúvida. E não esqueça de entrar também no planet.kohanabrasil.com.br. Lá você vai encontrar muita coisa bacana. Ok? Até a próxima.